Nesta aula eu vou falar sobre middlewares na ASP.NET Core. A ASP.NET Core adota uma arquitetura baseada em middlewares, que é uma arquitetura modular onde você define e configura somente o que a sua aplicação vai usar. Isso torna a aplicação mais leve e mais robusta. Mas o que então são middlewares? Middleware ele é um componente de software que faz parte do pipeline, ou seja, do fluxo de execução de uma aplicação, servindo como uma espécie de filtro no processamento de requisições HTTP. Você vai encontrar muito essa palavra pipeline na literatura relacionada à ASP.NET Core. Pipeline, ele refere-se aos diversos elementos envolvidos no fluxo de processamento de requisições e respostas de um sistema remoto. Tá? Dessa forma, os middlewares no ASP.NET Core controlam como o nosso aplicativo responde às solicitações HTTP. E nós utilizamos os middlewares para controlar como o nosso aplicativo se comporta quando ocorre um erro, quando precisamos de uma autenticação, de uma autorização e assim por diante. O objetivo com tudo isso é obter um uso mais racional dos recursos requeridos por um projeto web, ativando apenas as funcionalidades essenciais dentro de cada contexto. Diferentemente da arquitetura anterior, onde quando você criava uma aplicação, muita coisa vinha pronta e você tinha que carregar aquilo na sua aplicação, mesmo não utilizando. Na figura que está sendo exibida aqui, nós temos um pipeline de middlewares a serem configurados que atuam no momento em que um request chega. Aí ele é todo trabalhado até que o response esteja pronto. Então, o comportamento da aplicação ela vai mudar dependendo da ordem na qual um middleware é configurado. Pela figura você percebe isso. Por quê? Eles são executados na ordem definida no código. Cada componente de middleware aqui, ele escolhe se deseja passar a solicitação para o próximo componente, ele recebe a solicitação, aí ele vai decidir se ele vai passar para o próximo componente. Ele pode também executar determinadas ações antes e depois do próximo componente ser invocado no pipeline. Então, cada peça de middleware na ASP.NET Core é um objeto e cada peça tem um papel muito específico, único e limitado. Dependendo da nossa aplicação, nós podemos precisar de muitos middlewares para que a aplicação tenha o comportamento que desejamos. Dessa forma, implementar novas aplicações ASP.NET Core envolve realizar configuração via código de quais middlewares a nossa aplicação vai utilizar. Vamos a um exemplo para tornar o conceito mais claro. Vamos assumir que queremos registrar informações sobre cada request em nosso aplicativo. Então, a primeira peça de middleware que podemos instalar no aplicativo seria um componente de log. Certo? Esse componente, esse log de registro, ele vai registrar algumas informações e em seguida ele vai transmitir a requisição para a próxima peça de middleware, tá? Que pode ser um autorizador, por exemplo. Então, a próxima peça de middleware seria um autorizador. O autorizador ele vai procurar cookies específicos ou tokens de acesso nos cabeçalhos HTTP. Se ele encontrar um token, ele vai permitir que a requisição continue. Caso contrário,
talvez o próprio autorizador responda à solicitação com código de erro HTTP ou um código de redirecionamento para enviar o usuário para uma página de login. Caso contrário, se a autorização for realizada com sucesso, o autorizador passará a requisição para a próxima peça de middleware, que no nosso exemplo aqui será um roteador. Então o roteador vai analisar o URL, determinar seu próximo passo na ação, tá? E ver se tem alguma coisa para ser respondida nesse request. Se ele não encontrar nada, o próprio roteador ele pode retornar um código de erro 404, por exemplo, ou então processar a requisição. Então, esse é um exemplo de pipeline, ou seja, de fluxo de middlewares. E como isso funciona no código? Via código, os middlewares eles são adicionados em geral no método configure, tá? Através da interface eApplicationBuilder, que é injetada via injeção de dependência na classe configure, no método configure da classe startup, ela é usada para definir o pipeline de middleware. Então, para adicionar o middleware, eu vou abrir aqui e vou mostrar um exemplo aqui na nossa aplicação. Ó, eu tenho o método configure, eu tenho aqui ó, o eApplicationBuilder injetado. E aqui eu tenho ó, um middleware, 3 middlewares e aqui o método run. Tá? Então, para me adicionar um middleware, eu uso o parâmetro app, coloco um ponto, tá? E adiciono métodos de extensão a esse parâmetro. Você pode perceber ó, que existem diversos middlewares disponíveis. E além desses disponíveis, eu posso incluir mais instalando-os via NuGet. Certo? Então, uma coisa que é importante, que é a ordem na qual os middlewares são adicionados no método, define a ordem em que eles serão invocados. Então a invocação vai ser nessa ordem, tá? Essa ordenação aqui ela é crítica para a segurança, para o desempenho e para a funcionalidade. Então vamos voltar ao nosso exemplo na figura, ou seja, do código, né? Então aqui nesse código aqui, tá? Eu tenho os seguintes componentes de middleware. Eu estou usando aqui uma manipulação de exceção, tá? Eu estou servindo arquivos estáticos, eu estou usando o identity para identificação e aqui eu estou usando o MVC. Aqui seria uma configuração de middlewares para uso na aplicação no método configure. Aqui, esse middleware é o primeiro componente adicionado ao pipeline. Então ele vai capturar qualquer exceção que ocorrer em chamadas posteriores. O middle de arquivo estático ele é chamado no início do pipeline para que ele possa lidar com as solicitações, né, sem passar pelos componentes restantes. Esse middle aqui, lembrando que ele não fornece verificação de autorização, né? Todos os arquivos que você colocar lá no www.root vão estar disponíveis publicamente para qualquer usuário. Então aqui voltando à ordem de execução, né? Se a solicitação ela não for tratada pelo middleware de arquivo estático, ela é passada para o middleware de identidade, né? Que executa a autenticação. Aí, dependendo se for rejeitado ou aceita, né? Somente depois disso é que o MVC vai poder selecionar um controlador ou uma action específica, executando aqui as ações relacionadas ao MVC. Então, esse é o fluxo de execução via código no middleware, usando para isso a interface eApplicationBuilder que é injetada aqui no método configure.
Então, é assim que funciona e esse é o conceito sobre middlewares na ASP.NET Core. Até a próxima aula.